Boa noite de novo. Boa noite. Boa noite. Vou pedir para que todos ficamos de pé. Vamos rezar a oração do Divino Espírito Santo para que Ele conduza esse momento para nós todos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Jesus, Maria e José, em vós contemplamos o esplendor do verdadeiro amor. Confiantes a vós nos consagramos, Sagrada Família de Nazaré. Tornai também as nossas famílias lugares de comunhão e cenáculos de oração, autênticas escolas do Evangelho e pequenas igrejas domésticas. Sagrada Família de Nazaré, que nunca mais haja nas famílias episódios de violência, de fechamento e divisão, e quem tiver sido ferido ou escandalizado, seja rapidamente consolado e curado. Sagrada Família de Nazaré, fazei que todos nos tornemos conscientes do caráter sagrado e inviolável da família, de sua beleza no projeto de Deus. Jesus, Maria e José, ouvi-nos e acolhei a nossa súplica. Amém. Eu não preciso falar mais nada. O livro está aí. Essa oração resume plenamente o que o Papa nos quer passar, né? Então, Amoris Laetitia, né, sobre o amor da família, é uma exortação apostólica, aonde, após o sínodo, né, os padres, bispos do mundo inteiro, ao passarem o resumo do Papa, né, vieram falar da família. E aí o Papa se achou a necessidade de falar sobre o amor da família novamente. Com certeza, né, iluminado por Deus, ele faz essa oração. E essa oração, a gente vai ver ao longo da nossa conversa, é plenamente o resumo do que nós estamos aqui. Falando de como é a realidade da família hoje, quais são os nossos desafios, nossas preocupações, a família como igreja, a igreja como família. Então, guardem bem essa oração, que nós vamos, os três, enquanto nós vamos rezá-las, a gente vai ver que tem bastante a ver. Né? Bom, a motivação do Papa, né? Então, a alegria do amor que se vive nas famílias é também júbilo da igreja, ou seja, a família está na igreja como a igreja está para a família. A alegria da família é a alegria da própria igreja. Apesar dos numerosos sinais de crise do matrimônio que vivemos nesses momentos atuais, o desejo de família permanece vivo nas novas gerações. Como resposta a esse anseio, o anúncio cristão que diz respeito à família é deveras uma boa notícia. Então, por mais que nós estejamos vendo um mundo onde as famílias estão se perdendo, os valores estão se perdendo, mas nós vemos ainda enraizado que a família é a base da sociedade, a família é a base de formação. E o Papa nos coloca esse chamado. Espero que cada um, através da leitura, sinta-se chamado a cuidar com amor da vida das famílias, porque elas não são um problema, são sobretudo uma oportunidade. Né? Todos nós, desde criança, temos os nossos problemas familiares.
mas nós sempre olhamos pelo lado do copo cheio, com o problema. E nesses problemas é que são as oportunidades de cada um de nós crescermos, aprendermos, evoluirmos, sermos seres melhores. Então, quando nós temos essa dificuldade em nossa vida, por mais que a gente tenha sofrido, olhemos para ela como uma oportunidade de nós melhorarmos para si, né? De nós aprendermos. O livro, eu vou tentar trazê-lo assim de uma forma de resumo dos seus capítulos, né? Então ele é dividido em 9 capítulos. Nós vamos ver hoje os 3 primeiros capítulos, que é a luz da palavra, a realidade e desafios da família, o olhar fixo em Jesus, a vocação da família. No segundo encontro, nós vamos falar sobre o amor do matrimônio, o amor que se torna fecundo, algumas perspectivas pastorais. E no nosso último encontro, né, reforçar a educação dos filhos, acompanhar, discernir e integrar, e a espiritualidade conjugal e familiar. Então, nesse primeiro capítulo, sobre a luz da palavra, o Papa tenta nos mostrar, né, a família pela própria palavra de Deus, pela Bíblia e por tantos outros documentos da Igreja. Então, a Bíblia aparece cheia de famílias, gerações, histórias de amor e de crises familiares, desde as primeiras páginas onde se encontra a cena da família de Adão e Eva. Então, a gente vai ver alguns pontos aqui que isso tem historicamente, né? Isso serve para quê? Para nós olharmos que os nossos problemas não são nossos. O problema sempre existiu, as dificuldades sempre existiram. E nós temos que ter a força, a perseverança de evoluirmos. E aí ele divide em 5 tópicos, né? Tu e tua esposa, teus filhos como brotos de oliveira, um rastro de sofrimento e sangue, o fruto do teu próprio trabalho e a ternura do abraço. Como eu falei, isso aqui não é um testemunho. Isso é vou falar sobre o livro que o Papa escreveu, mas tem temas aqui que são do nosso dia a dia. Então fiquem à vontade se alguém quiser comentar, porque nós vamos falar do que nós estamos vivendo, né? Nós temos o nosso olhar, os padres têm os seus olhares, o Papa tem o seu olhar, mas fiquem à vontade para falar também. Tu e tua esposa. Por isso deixará o homem, o pai e a mãe, e se unirá à sua mulher, e eles serão uma só carne. Gênesis. O casal que ama e gera vida é verdadeira escultura viva, capaz de manifestar Deus, Criador e Salvador. Imagine que Deus é o verdadeiro amor. A família que se ama de verdade está espelhando esse amor de Cristo. Não é apenas o amor carnal, o amor de procriação, o amor sexual. Nós estamos falando do amor de Deus, que Deus em sua soberania fez o homem à sua imagem e semelhança. O fez por amar. São João Paulo disse: o nosso Deus, no seu mistério íntimo, não é solidão, mas uma família, dado que tem em si mesmo paternidade, filiação e essência da família, que é o amor. E este amor, na família divina, é o Espírito Santo. O Papa trata aqui que a Santíssima Trindade é a verdadeira família, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então nós, como famílias, temos que nos espelhar, não apenas a família de Nazaré, não apenas a família tradicional que nós conhecemos, homem, mulher e filhos. Nós temos uma família espiritual, uma família de amor, que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, ele não tem, muitas vezes a gente pode pensar Deus, né, em toda a sua essência, como
um ser sentado no trono principal, elevado a tudo, como se fosse uma pessoa solitária aqui, não. O Papa nos quer dizer aqui que Deus não é só, Ele não criou nós porque Ele era triste, porque Ele era sozinho. Ele nos criou para vivermos esse amor que Ele tem, então, tanto amor que Ele tem que divide conosco. E todos nós, toda essa comunidade celestial que existe, né, é a sua família, não apenas a família de Nazaré. E nós lembramos que lá em Gênesis também, Adão sente solidão. Ele estando no paraíso, né, ainda assim ele se sente solidão. E Deus lhe dá uma companheira. Né? Ele dorme, tira sua costela, faz Eva e inicia-se a humanidade. Mas Adão pediu. Então, a humanidade de Adão já mostrou: não sirvo só, como nós não nos servimos só. Nós temos a nossa família, mas a nossa comunidade também é a nossa família. E nós não devemos viver só. Devemos partilhar, devemos viver juntos, porque em cada um, ouvindo a dificuldade de cada um, o aprendizado de cada um, que nós nos evoluímos. Nós não evoluímos sós. Por isso nós vamos na escola, por isso nós casamos, por isso nós temos filhos, por isso nós temos pais. Né? Eu brinco que nós nascemos para alguém pôr fralda na gente. E há de um dia, com a graça de Deus, envelhecermos para alguém voltar a colocar fralda na gente. E nesse meio tempo, nós colocamos a fralda em alguém. Então nós nascemos para ser cuidados, crescemos para cuidar e envelhecemos para voltar a ser cuidados. Então ninguém, né, não é para nós chegarmos no fim dos nossos tempos aqui na Terra soberbo. Nós voltamos a ser, do pó nós viemos e do pó nós voltaremos. O fruto da união é tornar-se uma só carne. Ou seja, a união, como normalmente o padre fala no casamento, a aliança ela não tem começo, não tem meio, não tem fim. Né? Somos um só. A partir do nosso sim matrimonial, somos um. Deixamos de ser duas. Podemos ser duas pessoas físicas, mas estamos unidos espiritualmente. Então, uma só carne, uma só pessoa perante Deus. Quer no abraço físico, quer na união dos corações e das vidas. E porventura, no filho que nascerá dos dois, em si mesmo, há de levar as duas carnes, unindo-as geneticamente e espiritualmente. É não separar apenas a nossa vida física, a nossa vida espiritual. A nossa vida é de Deus, pertence a Deus. Nós não temos que caminhar, né, fisicamente em direção ao Espírito. E a nossa família, né, é esse caminho espiritual que se guia. Os teus filhos como brotos de oliveira. Né? Porque o Papa usa, né, essa simbologia brotos de oliveira. Eu também acho que poderia ser broto de uva, broto de goiaba, né? Mas o broto, né, quer dizer isso aqui, ó, cheio de energia e vitalidade. Né? Imagine que para fazer uma parreira de uva, né, o que a gente faz? Corta um galho, planta, e aquilo vai emitir um broto. Aquele ramo seco, que não tem folha nenhuma, cuidado, plantado, vai emitir, vai dar vida, vai gerar a vida, ele vai brotar, ele vai dar flor, vai dar fruto, que alguém vai vir de novo cortar, plantar e seguir. É a energia que tem ali, é a própria vida que está ali. Nossos filhos, né, são isso pra gente. Nós, e agora eu falo por mim, né? Eu faço coisas que eu nunca imaginei que eu ia fazer antes de ser pai. Nunca.
E é um negócio que é uma chave que você vira na cabeça que você nem percebe. Chega o teste lá, faz o teste da farmácia, o teste da você é pai, faz isso. A vida, de repente, tudo muda. Eu lembro da Elaine. Acho que a Elaine tinha uns 2 meses de gravidez, alguma coisa assim. Nós andando na Rua Amando, ela parou assim e falou assim: nossa, eu nunca vi que tinha tanta loja de criança aqui na Rua Amando. A chave muda num sentido absurdo, né? É um amor que vem de algum lugar que a gente não sabia que existia, né? E esse amor, eu interpreto que é essa energia, né? Essa vitalidade que o Papa cita. Traz a vida para a família muda, né? Os avós mudam, os futuros avós, os tios, os primos, a família muda. É impressionante como uma criança na família muda tudo. Muda ou não muda? E muda ou não muda? Tudo ao redor muda. É uma coisa impressionante, né? Então, são realmente brotos de oliveira, né? As crianças trazem essa energia, essa vitalidade para a nossa vida. E se os pais são o alicerce da casa, os filhos constituem as pedras vivas da família. Pedra viva quer dizer que a continuidade, né? A próxima geração, o novo broto, né? O alicerce ele pode ser quebrado, mas a vida, né? E o Papa usa a palavra pedra no sentido de resistência, né? No sentido de prosperidade, no sentido de seguir, ser uma pedra, mas ela é viva, né? Não é apenas um objeto físico, ela é viva, ela segue, ela vai nos seguir. Nós vamos deixar nossa semente aqui na terra. A família é a igreja doméstica. Esse Papa em muitos momentos vai falar isso no livro. Família, igreja doméstica. Assim cabe aos pais a indução catequética dos filhos. Por isso a família é o lugar onde os pais se tornam os primeiros mestres da fé para os seus filhos. A Elisete acabou de falar aqui do encontro da primeira comunhão, né, falando do catecismo. Nós, olhando pelo lado da escola, da educação, nós falamos, né? O pai educa e a escola ensina. Só que eu não ouço nós falando que o pai também educa na fé. O pai é a base da fé. E nós fazemos o que muitas vezes? Terceirizamos esse aprendizado. Joga para a igreja, joga para o catequista, nós não fazemos. Então, da mesma forma que nós temos, né, a preocupação de fazer a educação da escola, da casa, né, de formar, né, nós deveríamos também estar preocupados em fazer a formação religiosa em casa, né? Ensinar a criança a rezar. Quantas crianças chegam sem saber rezar Pai Nosso, Ave Maria? Eu posso dizer que é uma grande parte. Eu ainda arrisco a dizer que a maioria que chega na segunda etapa lá dos seus 10 anos, que muitos não sabem nem rezar o Pai Nosso. E isso é responsabilidade nossa. Deus nos deu esse presente. E a nossa obrigação é educar, é ensinar. Nós é que somos as primeiras pessoas a dar aquele tiro de direção para a criança. A criança que tem berço, todos têm a possibilidade de errar, infelizmente. Mas a criança que tem berço, a probabilidade dela voltar e se corrigir é maior que uma criança que não teve berço. O berço que eu digo, eu não estou falando físico ou financeiro, é o berço da educação, né? O berço da humildade, o berço do respeito. Aos filhos, cabe honrar teu pai e tua mãe.
Honrai pai e mãe. É qual mandamento? Quarto. Depois de todos os 3 primeiros que nós falamos que são mandamentos ligados a Deus, é o primeiro mandamento ligado, entre aspas, à humanidade. Honrar teu pai e tua mãe. E todos nós somos filhos. Antes de qualquer coisa, nós somos filhos. Então, é tão importante isso para Deus, que é o 4º mandamento. Depois que ele, dos mandamentos que regem realmente a Deus, eis o primeiro. De tanto que é a sua preocupação com a família e com a formação. O Evangelho lembra-nos também que os filhos são a propriedade da família, mas espera-os para seu caminho pessoal de vida. O que quer dizer isso? O filho não é objeto. O filho é meu, porque eu sou genitor. Mas ele é de Deus. E nós temos aqui rezar para que cada filho nosso encontre o caminho que Deus tem preparado para ele. E nós temos que apoiá-lo. Quantas e quantas histórias que tem de jovens que querem se dedicar ao sacerdócio e a família é contra, porque acha que tem que ser engenheiro, advogado, ou seja o que for. Isso é um pequeno exemplo. Eles não são nossos. Eles estão emprestados para nós cuidarmos dele, para ensiná-los. Mas eles não são nossos. Eles são de Deus. E nós temos que, da mesma forma que muitas vezes a gente tem que fechar o nosso olho, abrir nossos ouvidos e pedir: Senhor, faça que eu consiga enxergar o caminho que Tu me preparaste. Da mesma forma nós devemos falar: Senhor, abra o meu coração, coloco meus filhos à Tua disposição, me faça enxergar o que eles têm que seguir. E o que devemos aprender com os filhos? Em Mateus 18, 3-4 temos: em verdade vos digo, se não converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se fizer pequeno como essa criança, será o maior no reino dos céus. Uma das coisas que a criança nos traz, os filhos nos trazem, as crianças, é a pureza. Independente da geração que a gente for, J, Y, L, Delta, Alfa, não existe a melhor fase da vida do que a infância. E por quê? Porque ainda nós não crescemos, não nos preocupamos materialmente, não nos preocupamos com o mundo. A vida é tão simples, a vida é tão fácil. E a humildade, a simplicidade de uma criança, quando ela, às vezes ela não precisa de brinquedo, às vezes ela precisa de um abraço. E essa forma que Deus nos fala, né? Se fizer pequeno, humilde, de coração aberto, se colocar à disposição, agradecer pelo mais simples. Isso, nós sempre deveríamos nos lembrar de como era nós como criança. Lógico que muitos tiveram dificuldades como crianças, dificuldades por ausências materiais às vezes, por ausência de alimento, por frio. Mas em muitas casas eu tenho certeza que às vezes faltou alimento, mas não faltou amor. E é aquele amor que a criança vai levar por resto da vida. Por outro lado, quantas e quantas famílias que nunca faltou nada material, mas o essencial às vezes não tinha, que era o amor. Então, eu acho que nós sempre devemos lembrar
Graças a Deus, pelo menos uma vez por ano esse evangelho é lido, né, para nós nos lembrarmos. Sermos como crianças. Um rastro de sofrimento e sangue. A palavra de Deus não nos traz apenas alegrias. Nós temos vários exemplos de sofrimentos. Caim e Abel. Brigas entre os filhos e esposos de Abraão, Isaac e Jacó. Filho pródigo. A morte de Lázaro, que mexe tanto com Jesus. Perdas de filhos. Pessoas que, 2 ou 3 passagens que chegam para Jesus e pedem a cura. Jesus vai lá. Então, a própria Bíblia nos mostra que a vida não é um mar de rosas. E que o sofrimento faz parte do nosso crescimento, do nosso aprendizado. E que temos, de alguma forma, em algum momento, olhar para esse sofrimento, para essa dor, crescermos, aprendermos e, principalmente, olhar para o irmão que está com essas dificuldades e colaborar com ele. Compartilhar do sofrimento dele. Mas também Deus nos mostra a esperança. Em Atos dos Apóstolos, ele fala: a morte não existirá mais. Não haverá mais luto, nem grito, nem dor. A gente sempre lembra, né? Se Jesus, Filho de Deus, passou pelo Calvário, quem somos nós para não querer refugar? Eu não sei se vocês viram, eu acho que saiu esse fim de semana, criaram uma imagem 3D do Santo Sudário, de como seria, né, a imagem de Cristo. Independente de seja o que for, né, não estou falando da parte de rosto, a quantidade de ferimento que ele tinha, a quantidade de chagas que ele tinha. Quem tiver a oportunidade, pesquise. Nós estamos falando de chagas desde o dedão do pé à cabeça. Então, você imagina o Filho de Deus passando por isso. E nós podemos celebrar isso todo ano. Todo ano, para nós aprendermos. E muitas vezes nós passamos, né, uma Semana Santa, olhando, adoramos a cruz, mas esquecemos o que Cristo passou para nos salvar. E ficamos às vezes reclamando da unha encravada. O fruto do teu próprio trabalho. Em Gênesis, Deus diz: tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. O trabalho torna possível simultaneamente o desenvolvimento da sociedade, o sustento da família e também a sua estabilidade e fecundidade. Mesmo quando Adão e Eva estavam no paraíso, eles tinham que trabalhar para se sustentar, né? E o trabalho, né, muitas vezes é cansativo, é árduo, é desgastante, é estressante. Hoje, né, nós vivemos aí num século aí que talvez uma das doenças aí mais que existe é a depressão. Muitas vezes ela está ligada ao próprio trabalho. Mas por mais difícil que seja o nosso trabalho, né, nós temos que pegar e agradecer por ele. Podemos lutar para termos um trabalho melhor, conquistar uma condição melhor, mas pelo menos agradecer. Porque Deus não criou um homem para ficar sentado, vivendo apenas de sustento dos outros. Lógico que tem pessoas que têm dificuldade, às vezes não conseguem. Alguém precisa abrir a porta para ele. Mas
Nós fomos criados para sim, para trabalhar, para formar, para transformar a sociedade. A tecnologia que nós vivemos hoje foi fruto de um trabalho e essa sociedade vem se desenvolvendo por causa disso. São Paulo dizia que sentia-se orgulhoso por ter vivido sem um fardo para os outros, porque trabalhou com as suas mãos para garantir seu sustento. Estava tão convencido da necessidade do trabalho que nas cartas a Timóteo escreveu: quem não quer trabalhar, também não coma. Ou seja, vagabundo, não. Você pode ter suas dificuldades, seja humilde, peça quando preciso, mas continue a lutar. Tenha orgulho do seu trabalho. Por mais que você ache que ele é o mais indigno, sujo, difícil, é desse trabalho que sai o sustento da sua família. É desse trabalho que sai a dignidade da sua família. Porque quem trabalha não rouba. Quem trabalha não pratica o mal. Faz pensar nisso. Desemprego e a precariedade laboral geram sofrimento. Em tempos atuais, é importante refletir sobre a ganância humana, tanto olhando pelo lado humano, como também pela exploração desenfreada dos recursos naturais. O Papa quer nos trazer, né, essa visão da ganância humana, que essa ganância muitas vezes é que pode estar gerando desemprego, precariedade, a exploração dos nossos recursos naturais. Um exemplo que eu digo para aqui, eu quando criança, eu vi esse rio, uma ponte alta, tinha 4 metros de largura. O Rio do Peixe tinha poço. Meu pai fala que mais, antigamente andava de barco no rio. Hoje a gente vai ali embaixo ali, eu abro o pé assim, ó, e pulo. Não temos mato, desmatamos tudo. O homem acho que é tão esperto. Eu, quando criança, meu avô era meieiro, né? Então ele tinha várzea e ele cedia o terreno para a pessoa vir plantar arroz. E aí dividiu a produção. Então eu, quando criança, quando era época de janeiro, de férias, aquilo ficava 15 dias alagado. Por quê? O rio era cheio de curvas, então a enchente vinha devagar, só que ela espalhava e demorava a baixar. E isso as pessoas achavam que era ruim. Aí fizeram o quê? Foram com a máquina e começaram a tirar a curva. Retaram o rio. O que nós temos hoje? Isso eu falo que eu evidencio. A enchente dura 4 horas. Ela vem, só que tem um probleminha. Você não tem curva. Cada vez mais o rio tem mais velocidade. Essa velocidade cada vez mais estraga barranco. Cada vez mais joga mais areia para fora. Está matando toda a nossa reserva, nossa APP. Nós fizemos uma cerca na beira do rio em 2002. Em 2015, nós fomos mexendo nessa cerca, tinha um arame para fora da terra. Foi soterrado isso aqui. Então a ganância, achar que aquilo está atrapalhando, foi lá e endireitou o rio, acabou de estragar de vez. Então quem fez pode não ter visto o problema que fez. Só que isso está gerando consequências para as próximas gerações. Acabou as lagoas, hoje não tem mais quem quer pescar, lá não consegue pescar. Então a mata está morrendo, o rio está morrendo. Então essa ganância desenfreada, né, que é quase um círculo vicioso, né? Existem as pessoas que não querem trabalhar, mas existem as pessoas que querem trabalhar ou estão trabalhando, né? E a ganância humana não deixa evoluir. Né? Nós temos que sempre refletir sobre isso. Né? Todos nós temos o direito de ter um alimento melhor na casa, um carro melhor, uma casa melhor. Só que a gente nunca pode esquecer. Quando a gente morrer, a gente
só vai estar com uma roupa que alguém pôs na gente. A herança vai ficar para dar briga para quem ficou. Não vai levar nada. O que a gente vai levar é aquilo que nós plantamos do bem, o que nós colhemos do bem. São as nossas sementes que caíram em terra boa. O bem material não vai. Muitas vezes a gente esquece disso, principalmente quando a gente é mais novo. A ternura de um abraço. Cristo estabelece a lei do amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E ao próximo como a ti mesmo. Isso é difícil. Talvez nem os filhos, muitas vezes, sejam amados como nós nos amamos. Vai dizer a esposa, o esposo, pai, mãe. A ternura da relação da mãe e do bebê. Eu, graças a Deus, consegui vivenciar a gravidez da Helene. Consegui acompanhar. Mas eu, como homem, fico imaginando como deve ser essa relação mãe e bebê. E acho que o papo da palavra ternura, não tem palavra melhor para isso. Porque é algo que transcende o amor, transcende. Você não está vendo aquela vida, você está sentindo. Deve ser uma coisa assim. Fantástico. A analogia entre a família humana e a Santíssima Trindade. Deus confia nas mãos do marido, da esposa e dos filhos, para que formem uma comunhão de pessoas que seja imagem da união entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Falei lá no início. Nós temos que olhar para a nossa família, né, e nos espelharmos na Santíssima Trindade. Nessa união perfeita de 3 pessoas numa só. A perfeição que é isso. E a nossa perfeição de família, né? Nossa perfeição de amor, a gente deve mirar para a gente tentar chegar a algo parecido a isso. A família é chamada a compartilhar a oração diária, a leitura da palavra de Deus e a comunhão eucarística, para fazer crescer o amor e tornar-se cada vez mais um templo onde habita o Espírito. A família de Nazaré como exemplo. De novo, eu tinha falado lá há pouco, que a família é o berço, é o início dos filhos para a formação. E nós devemos fazer o quê? Compartilhar a oração diária, a leitura da palavra de Deus e a comunhão eucarística. Quantos de nós que pegamos o celular hoje e ligamos para ouvir o Evangelho sozinho? Pois também. Quantos que não perguntamos para o filho ou incentivamos o filho para ir fazer a sua confissão, para poder comungar junto? Quantas famílias que rezam o terço em família? Então, muitas vezes nós também nos focamos em venha a mim, vosso reino nada. Ou seja, vou fazer o meu e esqueço do outro. E se o outro é minha esposa, é meu filho, e é ele que nós temos que levar junto. Família de Nazaré. São José, Nossa Senhora e Menino Jesus. Sempre juntos, sempre preocupados um com o outro. Quando Jesus desaparece, né, na caminhada da Páscoa, que eles voltam correndo, Jesus fala para eles: por que me procurais? Saber que eu estava na casa do meu pai. Não fala que Maria e José chegaram brigando com ele. Bom, atrás da preocupação, e ele está onde?
rezando, e essa união. Eu fico imaginando assim, mas você imagina como que devia ser, né? Nossa Senhora, São José e Jesus ali sentados para rezar, para pedir as bênçãos da refeição. Às vezes me dá umas loucas na minha cabeça assim, fico imaginando. Maria sabendo que ele é o Filho de Deus. São José sabendo que ele é o Filho de Deus. E eles juntos, rezando. Não é porque era o Filho de Deus que eles não estavam juntos. Estavam juntos, rezando sempre. Bom, no segundo capítulo, o Papa nos traz a realidade dos desafios das famílias. O bem da família é decisivo para o futuro do mundo, da igreja. Se a igreja são famílias, a família é a igreja, então sem família também não vamos ter igreja, não vamos ter futuro. E ele traz dois tópicos, né? A situação atual das famílias e alguns desafios. Aqui já são pontos assim mais atual que nós vivemos, então também fiquem à vontade para comentar. O que nós temos hoje? Mudanças culturais. Os indivíduos são menos apoiados do que no passado. Hoje o mundo cada vez está mais rápido, mais ligeiro. Nós começamos a perder um pouco a essência, as coisas passam tão rápido que vão se descartando. Celular, por exemplo, é descartável. E antigamente, as brincadeiras vinham-se de avós, de pais, é um que ensinava, hoje não. Hoje é inverter um pouco. Hoje ou o pai aprende com o filho ou ele não consegue pegar a brincadeira mais. Então hoje o mundo é mais rápido, as coisas acontecem mais rápido, porque a tecnologia, não que ela seja ruim, mas ela é muito mais rápida, a informação chega mais rápido, as coisas se divulgam mais rápido, né? Individualismo exagerado. Cada componente da família torna-se uma ilha. Se eu rezo sozinho meu evangelho, eu sou uma ilha. Cada um que cata o celular e senta no canto, é uma ilha. Vamos jantar hoje junto, amor? Vamos. Senta, tem 4 cadeiras e 4 celulares. Na hora que chega a refeição, o Márcio vai rezar e nós estamos cada vez mais individualistas. E, infelizmente, do jeito que as coisas vão indo, nos está direcionando para isso. Porque o mundo hoje que tem, a gente tem mais medo, que tem mais violência, nós também começamos a querer proteger demais nossos filhos, deixando-os em casa, se isolando. Aí também às vezes nós estamos forçando eles para que eles tenham uma vida social digital, virtual. Então muitas vezes nós também, às vezes nós ficamos colocando apenas o problema na tecnologia, mas às vezes também nós somos parte dessa ponte que está fazendo essa mudança, né? Porque o excesso também de proteção também faz mal. Tudo em excesso faz mal. Eu lembro quando meu avô tinha insuficiência respiratória, eu levei ele lá com minha avó em Rubião, o médico chegou e colocou oxímetro no dedo, e já olhou e falou assim: a senhora mexeu no regulagem do aparelho? Eu mexi, ele estava com tosse. A senhora sabia que oxigênio em excesso mata? Oxigênio em excesso mata. A água mata, senão a gente morria afogado. Então tudo que é em excesso mata. E às vezes o nosso desafio é saber controlar isso, saber aonde nós estamos passando do ponto. E nós podemos ser esse elo do individualismo. Além de nós, cada um de nós, poder estar cada vez mais sendo individualista. O ritmo acelerado da vida atual, nós já falamos, tudo muda muito rápido, a informação muito rápido, a moda muda muito rápido, a cor muda muito rápido. Então, a gente não consegue mais descansar e refletir. Você vê a segunda já é quarta, já é sexta, e nós já estamos agora em
passando metade de outubro, que já vai ser Natal, que vai ser não sei o quê. Então, o mundo está acelerado, sim. Nós estamos acelerados. Está faltando muitas vezes nós pararmos, respirarmos e vivermos um pouquinho mais. Rapidez com que as pessoas passam de um relacionamento para o outro. Troca-se de companheiro como se troca de roupa íntima, muitas vezes. O amor virtual, né? O excesso das redes sociais. A sociedade impôs aos jovens a cultura de não formar uma família, porque priva de possibilidades para o futuro econômico, trabalho, o estudo. Vocês conhecem algum casal que não tem filho, mas tem cachorro? Trata esse cachorro como se fosse uma criança. Será que as coisas não estão mudando? Vai viajar, se preocupa em colocar num hotel. Não que a gente deva maltratar animal, não é nada disso não. Mas é que tem muitas pessoas que passam na rua e se tiver uma criança pedindo, com fome, fala que é vagabundo. Mas se tiver um cachorro na rua, faz o escândalo, cata e vai dar ração. Volto de novo, não estou criticando quem faz isso, mas é que às vezes se for uma criança, um ser humano não vai fazer. Eu tenho amigos de 35 anos que são casados que decidiram, não vou ter filho. Não quero ter filho. Só que tem 3, 4 cachorros. Estou dando exemplo de cachorro porque é umas coisas mais comuns que tem. E aí cuida do cachorro como seus filhos. Só que tem uma coisa, não tem a responsabilidade. Você não ensina, você não educa, você não leva para a igreja, você não leva para a escola. Mas acha que é uma criança. Então não quer ter filho, mas tem um animal para ser mais ou menos. Eu tenho amigos que são assim. 35 anos. Ou, tem um outro caso de uma pessoa que veio comprar mudo uma vez aqui, 55 anos. Ele era lá de... Jacareí. Eu peguei uma certa amizade com ele. Ele é dentista. E aí conversa vai, conversa vem. E ele falou, olha cara, você acredita que faz uns 5 anos que eu estava sentado com a minha esposa, a gente assiste televisão, de repente um olhou pro cara do outro e falou assim, vixi, nós não tem filho, né? 50 anos. E por que nós não tivemos filhos? Porque sempre que a gente fala ter filho, a gente vai fazer a segunda clínica, agora nós vamos fazer o Aras, comprou a fazenda no Mato Grosso. Então o filho tornou-se um secundário, né? Sempre ficou o foco financeiro, né? O filho atrapalha. Então, a sociedade hoje, cada vez mais a gente vê os jovens, né, mais ficando, se unindo mais velho, e no máximo tendo um filho, quando tem. Eu sempre falo que tem que ter os 3, 4, porque alguém tem que pagar meu INSS, né? Porque eu quero aposentar um dia. Senão, vai falir o INSS do meu lado. Mas, nós não olhamos... Ele ia falar, não? Mas nós não olhamos para a família, né, para os filhos, como sendo um processo do nosso aprendizado. Mas olhamos como uma forma individualista. A apresentação equivocada das convicções cristãs. Por exemplo, interpretação equivocada do matrimônio, onde, em vez de mostrar o convite a crescer no amor e o ideal de ajuda mútua, tem-se uma ênfase quase exclusiva no dever de procriação. Ou pior que isso, né? Apenas da vida sexual ou da aparência física. Vai falar em vários momentos aqui do livro sobre essa questão do matrimônio, do convite a crescer junto. Em outros momentos vai falar mais sobre isso aqui. Mas o matrimônio, nós temos que lembrar que ele é um sacramento. Não é apenas uma escolha,
Ele é um sacramento. E é um momento, é um novo passo, né? A gente nunca sabe o que é casar. E acho que vai passando a vida e nunca sabe o que é casar ainda, porque sempre vai aprendendo. Mas essa crescer no amor e ajuda ao mútuo. A exploração e abuso sexual, inclusive das crianças e dentro das famílias, apesar que isso, eu acho que sempre existiu no passado, talvez por falta de mídia, era pouco dito, né? Mas são coisas que a gente vê cada vez mais acontecendo. Migrações. Vou pegar o exemplo mais novo aí, Rússia, por causa de uma guerra, as pessoas largando seus lares, as famílias se separando, indo. Então são situações de muita dificuldade para as famílias dos dias atuais. Respeito ao idoso. Infelizmente, quantos e quantos idosos são colocados em escanteio. Esquecemos que nós somos hoje o reflexo do ontem, e sendo que amanhã seremos a consequência do hoje. Então os velhos de amanhã somos nós, né? E muitas vezes nós nos colocamos em escanteio. Disseminação de conceitos contra a vida. Aborto, eutanásia. Aborto, infelizmente, historicamente sempre existiu, né? Seja chato isso aí do que, mas principalmente a eutanásia, vem-se uma cultura propagando aí de que as pessoas elas se acham que ela tem direito a dar ao fim da vida quando ela quiser, né? São coisas que a gente tem que refletir sempre, e não é isso que Deus nos mostra. Infelizmente, famílias em condições de miséria, e a miséria, né, é uma porta de sofrimento para todos, né? Dentro da miséria, quanto sofrimento, quanta coisa que acontece. E muitas vezes, o pior de tudo da miséria é a ausência de ajuda, a ausência de apoio, a ausência de colaboração. Apesar dos desafios, a maioria das pessoas valoriza as relações familiares. Por isso, a igreja deve oferecer espaços de apoio e aconselhamento às questões relacionadas com o crescimento do amor, a superação dos conflitos e a educação dos filhos. Só que eu volto aqui, ó, a igreja. Quem que é a igreja? Quem é a igreja? Nós. Então nós devemos oferecer espaços, devemos oferecer apoio, aconselhamento. Nós é que temos que agir como igreja, com nossos irmãos que estejam necessitados. Volto a falar, às vezes não precisa ser um miserável, perdão da palavra forte, mas às vezes é aquela pessoa que por uma circunstância da vida, por uma doença, seja o que for, ela está afastada, está abalada, que precisa de uma ajuda. Devemos insistir nos direitos da família e não apenas nos direitos individuais. Merece grande admiração e destaque as famílias que enfrentam com amor a difícil prova de um filho de necessidades especiais. Elas dão à igreja, elas dão para nós e para a sociedade um precioso testemunho de fidelidade ao dom da vida. Quando a gente olha uma família que não quer ter filho e olha para uma família que tem uma criança especial, é um tapa na cara absurdo, né? Nós não temos noção, né, capacidade do que nós somos, ou temos capacidade de seguir. E eu sempre digo que eu acho que Deus não é sofrimento, mas Deus não dá a cruz para aquele que não sabe carregar. Mas temos que olhar sim para essas famílias, né, e aprender com elas. Alguns desafios. Pais que chegam em casa cansados e sem vontade de conversar. O casal abandona a obrigação educativa. Eu ainda cheguei a ser, quando eu era criança, minha mãe ainda não trabalhava. Mas depois dos meus 8 anos ela foi trabalhar também. E hoje é muito difícil, quase porque não existe família que o pai e a mãe não trabalham. Então houve uma mudança social diferente.
Só que foi tão rápida essa mudança que muitas vezes as pessoas também não evoluíram junto. A importância da mãe para com o filho é diferente da importância do pai para com o filho. Porém, né, o pai também tem que aprender a fazer parte do que a mãe fazia. Não que vai substituir a mãe, claro. Mas tem que aprender, da mesma forma que a mãe também vai ter que aprender a fazer parte do que o pai fazia. Né? Eu, quando eu era criança, sempre falava, eu tinha medo do pai. A mãe sempre alisava, estava todo dia. Mas hoje, cada vez mais, nós trabalhamos. Né? Chegamos em casa cansados. Terceirizamos a educação dos filhos. Ou está na escola, ou está com a empregada, ou está com o avô, ou está com o tio. E às vezes, em vez de chegarmos em casa e darmos os 5, pode ser 5 minutos de atenção que ele precisa, né? Que ele vem trazer o caderno da escola, que ele vem trazer a figurinha da Copa que ele achou, que ele vem contar se ele fez o primeiro gol, que ele caiu, a gente ouve, a gente não ouve, só entra e sai, a gente não dá nem prestando atenção, muitas vezes. E a gente já falou de mundo acelerado, vida diferente. Não que isso tem que mudar de uma hora para outra, mas a gente tem que se adaptar a essas novas realidades de hoje. A ansiedade do mundo moderno, né? Há mais preocupação por prevenir problemas futuros do que por compartilhar o presente. E eu posso falar disso porque eu sou uma pessoa ansiosa. Eu sei o que está ali. É querer se prevenir tanto. É querer não sofrer. Muitas vezes você não vive o presente, só pensa no futuro. E quem não tem presente não vai ter passado. Quem não tem passado não tem história. O futuro, eu sempre falava, a Deus pertence. Dependência química, alcoolismo, jogos de azar e outras dependências. Observa-se graves consequências desta ruptura em famílias destruídas. Filhos desenraizados, idosos abandonados, crianças órfãs de pais vivos. Crianças órfãs de pais vivos é um negócio... 2 tapas na cara. Adolescentes e jovens desorientados e sem regras. Vivemos num mundo que temos muitos direitos, mas ninguém tem dever. Todo mundo acha que eu tenho direito disso, daquilo, que eu posso fazer, mas ninguém quer pagar por isso, ninguém quer lutar por isso, ninguém quer ter dever para isso. Isso nós temos problemas na religião, na vida social, na nossa legislação, poucos deveres. A criança hoje quase que não faz nada, né? Quase que antigamente você tinha que ter uma contrapartida, hoje você não pode mais. A violência no seio da família é escola de ressentimento e ódio nas relações humanas básicas. Se a família não tem educação, é difícil. Costumes inaceitáveis que ainda ocorrem, né? Violência contra as mulheres, seja verbal, física e sexual. Maus tratos familiares, formas de escravidão, ausência paterna, seja física, afetiva, cognitiva e espiritual. Ou seja, é difícil se você tem um ambiente ruim, você conseguir tirar algo bom. É difícil no meio só ter joio e sair um trigo. E muitas vezes estamos aqui. E a gente pode olhar que esses desafios a gente está amarrando lá atrás, porque muitas vezes isso aqui está ligado muito ao nosso individualismo. Ausência paterna. O pai acha que é só a mãe que é obrigada a educar o filho. Então, complicado. A ideologia gender, que nega a diferença e a reciprocidade natural de homem e mulher, desvincula a diversidade biológica entre homem e mulher. Ou seja, como eu falei, o pai tem uma obrigação com os filhos e a mãe tem a sua obrigação com os filhos. Não temos como inverter isso, podemos ajudar, podemos colaborar, mas um pai não tem como ser mãe e uma mãe não tem como ser pai.
Bom, no último capítulo nós vamos falar hoje, né? Nós vamos falar sobre o olhar fixo em Jesus e a vocação da família. Da família deve ressoar o primeiro anúncio à palavra de Deus. A gente já falou sobre isso, né? E aí vamos falar em 5 momentos, né? Jesus recupera e realiza plenamente o projeto divino, a família dos documentos da igreja, semente do verbo em situações imperfeitas, a transmissão da vida e a educação dos filhos, a família e a igreja. Então Jesus recupera e realiza plenamente o projeto divino. O matrimônio é um dom do Senhor, não é um desejo humano, é um dom de Deus. Na antiga lei, por causa da dureza de vossos corações, Moisés permitiu que repudiasse as vossas mulheres, mas no princípio não foi assim. Precisou-se criar num certo momento uma lei onde era permitido a separação, porque o mundo estava tão perdido, o coração dos homens estava tão perdido, que pôde fazer isso em situações específicas. E isso veio de Deus. Mas muita gente usa isso aqui hoje pensando que eu posso me separar, me divorciar e seguir a vida. Não. Amarás tua esposa por toda a tua vida. A indissolubilidade do matrimônio. O que Deus uniu, o homem jamais separe. Essa é a nova lei. O espelho e exemplo que devemos seguir da família sagrada. O sim de Maria e José. Como eu sou meio maluco, né? Eu gosto de ficar pensando nas coisas do passado. Você imagina aparecer para você um anjo e te falar: você vai gerar o Filho de Deus. E aí Maria fala: faça-se em mim segundo a sua palavra. O que será que se tivesse um anjo aparecesse para nós, o que nós iríamos falar? Será que nós teríamos a fé de Maria dizer sim? Será que nós teríamos a fé de São José, quando em sonho o anjo aparece e conta que Maria está grávida do Filho de Deus? Ou a gente ia achar que aquilo era uma loucura, eu ia seguir minha vida e deixar Maria abandonada para trás? O tamanho do sim: te aceito, sou seu servo, estou aqui para seguir o que tu desejas. É uma palavra de 3 letrinhas, mas de um poder absurdo. Os 30 anos que Jesus passa trabalhando para conseguir seu sustento, ou seja, os 30 anos que não temos na Bíblia, da família de Cristo. São José trabalhando, ensinando a Cristo o seu ofício, e a família trabalhando, seguindo sua vida para se alimentar. As dificuldades que a família enfrentou, né, o exílio, mas principalmente a comunhão de amor e a educação em família. Como que devia ser, volto a falar, a oração antes da refeição de Nossa Senhora São José, Menino Jesus. A família nos documentos da igreja, o sacramento do matrimônio. A família é a imagem de Deus e é comunhão de pessoas. O sacramento do matrimônio não é uma convenção social, um rito vazio ou um mero sinal externo de compromisso. O matrimônio não é festa. O matrimônio não é presente. O matrimônio não é um desfile de beleza. Só o Hélio que gosta de gastar no salão dele lá. Senão não ganha. O matrimônio não é apenas algo social. É um sacramento. É um dom para a santificação. É a salvação dos esposos, porque a sua pertença recíproca
é a presença, é a representação real através do sinal sacramental da mesma relação de Cristo com a igreja. Nós estamos ajudando a formar a igreja, né? A união fortalece a igreja da mesma forma que Cristo para conosco. Os esposos são, portanto, para a igreja a lembrança permanente daquilo que aconteceu na cruz. São um para o outro e para os filhos testemunhas da salvação, da qual o sacramento os faz participar. Daquilo que aconteceu na cruz. Aquilo que aconteceu na cruz foi o maior amor que esse mundo viu. Aquilo que aconteceu na cruz foi a nossa salvação. Aquilo que aconteceu na cruz foi a abertura da porta do céu. E aquilo que aconteceu na cruz, aquele amor, é um espelho, né, para nós, para filhos. O matrimônio é uma vocação, sendo uma resposta ao chamado específico para viver o amor conjugal. Por isso, a decisão de casar e formar família deve ser fruto de um discernimento vocacional. Vai ter um capítulo mais à frente, vai ser na segunda aula, que vai falar sobre a formação, né? E talvez um dos pontos mais difíceis que tenhamos em nossa vida, e eu falo difíceis, para quem está vivendo e também para nós agirmos, é entender a vocação do matrimônio. Não é apenas o cursinho não é apenas o cursinho pré-matrimônio, mas a educação desses jovens olhando para o matrimônio. Mas vai ter apenas um. Fala. Vamos dar um splash do negócio acontecendo? Spoiler. Apenas um spoiler. Splash, spoiler. O matrimônio cristão é um sinal que não só indica quanto Cristo amou a sua igreja na aliança selada na cruz, mas torna presente esse amor na comunhão dos esposos. Quando se unem em uma só carne, representa a afinidade do Filho de Deus com a natureza humana. De novo, né? Representamos a Santíssima Trindade. Semente do verbo, situações imperfeitas. A igreja deve ter um olhar pastoral sobre os fiéis que se encontram em situações imperfeitas ao casamento, né? Amasiados, separados. Ela não pode, né? Nós, igreja, não devemos condenar, temos que acolher esses irmãos que, por algum motivo, né, seu casamento não deu, mas são filhos de Deus. Nós temos que acolhê-los na igreja, sermos uma ponte, e para quando puderem, né, que realizem essa conversão de graça e se casem. Nós tivemos agora, esse ano, um exemplo, né, um casal de igreja que, uma situação, sempre 30 anos estavam vivendo junto, e aí esse ano puderam se casar e realizar essa graça. Então não podemos julgar, cada um sabe da sua vida, não estamos aqui para julgar, mas temos que acolhê-los, né, trazer para a igreja, e quando tiver a oportunidade, sim, incentivá-los para que realmente façam o matrimônio. Encorajá-los a realizar o bem, a cuidar com amor um do outro e pôr-se a serviço da comunidade na qual vivem e trabalham, né? Não é porque não estão casados que esse amor não é respeitado ou que esse amor é menor. Mas, principalmente, deve ser acompanhado com o sacramento do matrimônio quando isso for possível. Tá gostoso o leite lá? A transmissão da vida e a educação dos filhos. O matrimônio é, em primeiro lugar, uma íntima comunidade de vida e do amor conjugal. E a sexualidade está ordenada para o amor conjugal entre o homem e a mulher. O Papa também aborda várias vezes a questão sexual do matrimônio. Mas olhando
como a aliança do casamento. Assim, o bebê que chega não vem de fora acrescentar-se ao amor mútuo dos esposos. Surge do próprio amor dessa doação mútua, do qual é fruto e realização. Eu nunca tinha pensado nisso. Eu nunca tinha pensado que é a semente que nós temos. Não vem de fora. Já está conosco. Vem do amor e da doação mútua. A sexualidade é doação mútua. E o Papa coloca notas preocupantes aqui. Direito à vida. Se a família é o santuário da vida, o lugar onde a vida é gerada e cuidada não pode ser lugar de morte. Ou seja, só está dando mais uma direção. Não pode existir aborto. Transferência da responsabilidade da educação dos filhos para o Estado. Repetindo novamente. Nós é que somos responsáveis. A família e a igreja. As famílias são igrejas domésticas. A igreja é família de famílias, enriquecida constantemente pela vida das igrejas domésticas. Dom precioso, a reciprocidade entre a família e a igreja. A igreja é um bem para a família e a família é um bem para a igreja. A vida familiar é composta de sofrimentos e alegrias, dificuldades e aprendizados, desejos e preocupações. Mas é através desses momentos que a família aprende o cuidado recíproco e o perdão mútuo. Cuidado recíproco, perdão mútuo, né? Talvez nós vamos morrer fazendo isso e aprendendo, né? Porque cada período que passamos, cada um de nós evoluímos, né? Eu e a Elaine estamos há 14 anos casados, só que ela também evoluiu como pessoa e eu evoluí como pessoa. Nós temos coisas iguais, mas cada um aprende um gosto diferente. Então eu acredito que a gente vai chegar aos 80, aos 90, até quando... viu, meus avôs estão morrendo com 90 e poucos anos, tem esperança. Tá doido? Mas não. E a gente vai continuar sendo, somos pessoas diferentes. Não é porque casamos que somos iguais. Continuamos tendo nossos gostos diferentes. Então isso vai ser um eterno aprendizado. As famílias não são apenas pilares para a igreja. São a sustentação da sociedade inteira. Sustentação. É muito mais do que pilar. Sustentar e segurar é manter o equilíbrio, é levar todos juntos. E não apenas a igreja, mas toda a nossa sociedade. Bom, por hoje nós passamos pelos 3 primeiros capítulos. No nosso próximo encontro vamos falar sobre o amor no matrimônio, o amor que se torna fecundo e algumas perspectivas pastorais. Desculpa se demorei muito. Amém? Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.